Donald Trump e Vladimir Putin conversaram por telefone nesta semana. A ligação foi a primeira entre um presidente dos Estados Unidos e o presidente russo desde o início da guerra lá em 2022. O americano falou em um cessar-fogo total e temporário por 30 dias, mas o acordo foi reduzido. Inicialmente, a trégua deve sim durar 30 dias, mas só em instalações energéticas da Ucrânia. Putin voltou a fazer exigências que vão desde o controle do crescimento do exército ucraniano até o fim da ajuda militar e de inteligência a Kiev. Agora, representantes da Rússia e da Ucrânia devem viajar para a Arábia Saudita para uma série de reuniões na segunda-feira. Mas, segundo o presidente Volodymyr Zelensky, as comitivas não devem se reunir entre si, e sim separadamente com mediadores americanos. Enquanto isso, Moscou e Kiev seguem trocando acusações. A mais recente envolve a autoria de um ataque em uma estação de gás na região russa de Kursk, ocupada pela Ucrânia desde agosto do ano passado. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Urian, seja muito bem-vindo ao JP Internacional mais uma vez. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Uma reunião que vai ser bem diferente, né? A Ucrânia vai conversar com a Rússia, depois a Ucrânia vai conversar com os Estados Unidos, depois a Rússia vai conversar com os Estados Unidos, e aí eles vão ver se tem um meio do caminho, se tem ali um ponto em comum para eles andarem juntos e para esse cessar-fogo acontecer de fato. Qual a expectativa que a gente pode ter para essa reunião na Arábia Saudita? Algumas expectativas diferentes, mas um ponto bastante importante, que até eu já falei sobre isso durante a programação da Jovem Pan, é o seguinte: muito se fala que essa ligação que aconteceu na semana passada do Trump com o Vladimir Putin teria sido a primeira desde 2022. Mas vale lembrar que o Bob Woodward, que publicou o livro War em abril de 2024, ele foi inclusive o jornalista que expôs todo aquele escândalo do Watergate, então é uma pessoa bastante respeitada, tem fontes confiáveis. Ele disse no livro dele que o Trump teria falado com Vladimir Putin pelo menos 7 vezes desde que o Trump deixou o seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos. Então, uma coisa para a gente ter em mente é que a relação de proximidade que um tem com o outro é muito maior do que os dois queiram que o mundo saiba, tá? É maior do que a relação dos estados. É maior, é uma relação pessoal, é uma relação de admiração, principalmente por parte do Donald Trump. E o receio que existe muito forte é que, até isso foi falado durante a campanha, né? A Kamala Harris usou esse argumento durante um debate, que o Donald Trump acabava muitas vezes sendo manipulado por líderes autoritários simplesmente em troca de alguns elogios. Flattering foi o termo que ela usou. Então, existe sim uma relação mais próxima. Agora, sobre essa reunião que vai acontecer, essas reuniões, né, são duas, entre Estados Unidos e Rússia e Estados Unidos e Ucrânia, já é um diferencial. Primeiro, pelo fato dos Estados Unidos articularem com os dois países, não como aconteceu no passado, né? Até isso acabou incomodando bastante os países europeus e a Ucrânia, que se sentiram excluídos da outra rodada de conversas que aconteceu no passado. Então, é uma sinalização importante, mas, porém, isso é preocupante pelo fato dos europeus ainda não estarem presentes, porque eles sentem que eles precisam fazer parte de qualquer solução que seja proposta. Ou seja, não é exatamente por ser uma sinalização importante de talvez um multilateralismo um pouquinho maior que necessariamente é um avanço muito positivo, né? Ainda tem muita coisa que poderia ser melhorada nesse processo. Muita coisa para acontecer. Quanto mais tempo demorar, mais o Vladimir Putin vai gostar, porque o que ele quer é justamente ganhar tempo. Ele não quer sair ali das graças do Donald Trump. Isso é muito importante a gente falar. O Putin, ele tem quase que voltado ao cenário internacional, ao multilateralismo, a essas instituições, com o tapete vermelho estendido pelo Trump. Porque o Putin, nós sabemos, ele que tem um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional por conta daquela deportação ilegal de crianças ucranianas, ele virou praticamente um pária entre os países ocidentais, estava altamente sancionado, e o Trump chega na presidência chamando o Zelensky de ditador e convidando o Putin de volta a fazer parte do G7. Então, essa é uma sinalização bastante importante, principalmente se tratando de um líder autoritário que precisa dessa legitimidade
que vem de fora para fazer propaganda interna. Esse é um ponto que o Donald Trump tem ajudado bastante o Putin. O Putin, ele quer que isso continue, então é por isso que ele vai dar sinais lentos de boa vontade. Então, se por um lado a gente viu ao longo das últimas semanas a Ucrânia, que também foi testada pelos Estados Unidos, né, depois daquela reunião que aconteceu entre o Marco Rubio, secretário de Estado, e o Mike Waltz, com uma delegação também ali que foi chefiada pelo Andriy Yermak, que era o chefe de gabinete do Zelensky. O que acontece depois dessa reunião? A Ucrânia concorda com um cessar-fogo completo de 30 dias. Aí depois dela vem o Marco Rubio e fala, agora a bola está com a Rússia. Vamos ver agora se dependendo do posicionamento da Rússia, a gente vai saber onde realmente está o problema. Aí tem essa ligação do Trump com o Putin e o Putin aceita apenas um cessar-fogo parcial, levando em conta apenas a infraestrutura energética e dizendo que para um cessar-fogo completo, a Ucrânia vai ter que fazer vai ter que seguir ali algumas exigências que são absurdas, que são quase como se a Ucrânia estivesse se rendendo à Rússia. Eu já vou voltar no ponto do cessar-fogo, mas você tocou em um negócio aí que eu acho muito importante, que é essa relação do Vladimir Putin com o Ocidente. E aparentemente há uma expectativa de que o Trump possa recolocar o Putin nesse cenário aqui ocidental, de conversas com líderes da Europa, e que interessa, no fim das contas, para todo mundo, né? A Rússia tem muitas coisas para oferecer para a Europa, principalmente quando a gente fala ali da matriz energética. A Europa tem também muitas coisas para oferecer para a Rússia, seja o fim das sanções, seja uma série de parcerias econômicas. Qual é a possibilidade que você vê hoje dessa retomada de relações da Rússia com o Ocidente? A Rússia com os Estados Unidos já está acontecendo. Sim. Então, o Trump está legitimando, de fato, essa invasão, não apenas quando ele fala com o Putin de igual para igual, quebrando todo um isolamento que foi construído ao longo de 3 anos pelo governo do Joe Biden, que transformou o Putin no pária. Mas na Europa, eu acho que isso continua e deve continuar. Isso porque tanto a inteligência da OTAN quanto de alguns países europeus como a Dinamarca tem apontado que a Rússia planeja nos próximos 5 ou 6 anos também invadir países europeus, como é o caso, por exemplo, da Polônia ou países bálticos. Então, a Europa hoje ela já olha para tudo isso de forma diferente. Ela olha inclusive para os Estados Unidos de forma diferente. Não existe mais uma confiança mútua incondicional que havia até então por parte dos europeus. Mas aí, Yuri, a gente entra numa questão, por exemplo, a inflação atinge vários países ao redor do mundo, não é um fenômeno que se restringe ao Brasil, que se restringe aos Estados Unidos, atinge muitos países europeus. Parte disso causado por uma crise energética de combustíveis e que a guerra ali na Ucrânia está diretamente relacionada a esse assunto. A popularidade interna de líderes políticos, como, por exemplo, o caso do Macron, o caso do Olaf Scholz, que está deixando o poder agora lá na Alemanha, isso não pode acabar falando mais alto para trazer o Putin de volta a esse cenário? Eu acho bastante difícil, tá? Eu acho que ainda a segurança ela acaba ficando em primeiro lugar, por mais que alguns países ou algumas lideranças políticas tenham que se mobilizar internamente para poder convencer a população porque que é importante aumentar os gastos em defesa. Isso tem acontecido em alguns países. Foi o caso da Estônia, por exemplo, que na última semana anunciou que vai investir 5% do PIB em segurança. A Itália, ela não alcançou esse valor ainda, investe ali 1,5%. Precisa aumentar, mas já existem outras movimentações dentro da Itália, né, da Giorgia Meloni, que tem boas relações com o Donald Trump, de querer compensar isso. E como que ela faz isso? Na semana passada, ela falou, por exemplo, de uma possibilidade que seria estender o 5º artigo da OTAN, né, que fala que um ataque contra um seria um ataque contra todos, já para a Ucrânia, sem fazer com que a Ucrânia entrasse, de fato, na OTAN. A gente tem que lembrar de algo bastante importante também, que é um número que muitas vezes as pessoas não têm a consciência, que a Europa ela foi forçada a fazer toda uma reforma energética, então ainda é caro a energia, ela está ainda vulnerável a mudanças e ameaças. Tá, mas a Europa é muito mais importante para a Rússia, economicamente falando, do que ao contrário. Até muito mais do que os Estados Unidos. No caso, por exemplo, do Donald Trump decidir acabar com aquelas sanções contra a Rússia, e ele já tem
E é uma possibilidade real que isso aconteça. Antes da invasão, apenas 5% de tudo que a Rússia exportava era para os Estados Unidos. Sim. Já o comércio entre União Europeia e Rússia é mais de 40%. Então a Europa tem sua relevância principalmente ali na questão econômica.